Uau! Eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiências, falando sobre a minha vida, sobre tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, ser, experimentar. E ao longo da minha existência eu já enfrentei diversas dificuldades, já passei por muitos dissabores, por muitas derrotas temporárias, que eu falo sempre, o fracasso é quando você assume que você não pode, mas as derrotas temporárias é quando você percebe o seguinte: olha, isso que eu estou enfrentando aqui agora é exatamente porque eu não fiz bem feito, eu vou ter que pagar o preço, vou ter que aprender, vou ter que me lapidar, vou ter que fazer da forma correta para que eu possa obter bons resultados. E a vida foi me ensinando, a vida foi me moldando ao longo do tempo. E uma coisa eu tenho que sempre estar compartilhando com vocês, que é sobre a vida, que a vida ela é uma grande montanha-russa emocional, falo muito isso, que existem dias na nossa vida que a gente vai estar muito bem, a gente vai estar com o astral lá no alto, a gente vai estar hipermotivado, mas chegará o dia na nossa vida que a gente vai se sentir para baixo, que a gente vai se sentir desanimado, e tudo isso faz parte de um processo, e a gente não deve deixar com que a tristeza, a gente não deve deixar com que a dor, a gente não deve deixar com que um desespero momentâneo, um fracasso temporário possa tirar de nós o brilho de viver, o desejo de sonhar e principalmente a vontade de realizar alguma coisa que seja importante para a nossa existência. Então, eu sempre que eu posso, eu estou aqui gravando um vídeo, e a forma que eu gravo os meus vídeos é exatamente falando das experiências que eu vivi e das experiências que eu estou vivendo. Eu não gosto de falar daquilo que eu não tenho conhecimento, eu não gosto de vir para cá para criticar os métodos, as ações de outras pessoas, mas eu falo daquilo que eu tenho colocado em prática. Quando eu ouço alguém falar alguma coisa que aparentemente isso é interessante para a minha vida, para o meu processo de crescimento, de desenvolvimento, o que é que eu faço? Eu tento ir, fazer uma leitura, assistir um vídeo, tento pesquisar sobre o tema, sobre o assunto, e na sequência que aqui eu tenho que fazer, tento aplicar na minha vida para ver se verdadeiramente aquilo vai ser favorável ou não. E no início da aplicação de determinadas atividades a gente já percebe, olha, isso aqui realmente tem algo de verdadeiro. Mas tem coisas que são fantasias, porque hoje a gente vive no mundo da internet, no mundo virtual, e as pessoas conseguem mentir de uma forma descarada, de uma forma vergonhosa. E muitas pessoas compram a mentira, porque eu falo sempre que no mundo atual que nós vivemos, é muito difícil você ser de verdade. Por quê? Para a gente ser de verdade, a gente paga um preço muito alto, porque sempre a gente tem que estar defendendo aquilo que a gente acredita. E quando você é de mentira, é muito fácil, você simplesmente pega alguma tese que alguém criou, que alguém inventou, uma ficção de alguém, e você assume a postura como se aquilo fosse a verdade. E é isso que a maioria faz. Então eu sempre falo sobre o poder da mente, eu sempre falo sobre o poder de você buscar conhecimento, porque um homem que tem conhecimento, ele não é tão fácil manipulado. Eu falo conhecimentos específicos, quando você conhece sobre determinadas situações, quando você verdadeiramente domina vários temas, porque para a gente viver, a gente tem que conhecer, para a gente viver, a gente tem que estudar, para a gente viver, a gente tem que saber. Eu não posso falar que uma coisa é ruim, eu não posso falar que uma coisa não dá certo, simplesmente porque eu nunca testei a validação dessa situação na minha vida, ou eu nunca experimentei essa coisa. Mas a partir do momento que eu tenho conhecimento, que eu vivo a experiência, as experiências é que moldam o nosso nível mais elevado ou menos elevado de conhecimento. A cada dia, quando eu supero um desafio, quando eu venço uma dificuldade, eu me sinto mais preparado para vir aqui gravar um vídeo e falar com vocês. Não me importa se durante a minha vida eu acumulei mais fracassos do que vitórias, mas o que me importa é o seguinte: diante de todos os fracassos que a vida me impôs, eu tive a capacidade, eu tive a força, eu tive a fé de me levantar diante de cada um deles e falar, olha, eu estou vivo. Porque caramba, se eu contar para vocês um dia tudo aquilo que eu já enfrentei, tudo aquilo que eu já superei, acidente de carro, ameaças de morte, pessoas me perseguindo, realmente foi algo muito difícil, mas eu compreendo o seguinte: sabe por que eu estou aqui? Porque o grande Criador do Universo, ele me colocou com um propósito. E quando você tem um propósito, que esse propósito é entregue por Deus na sua vida, ninguém consegue tirar a tua vida. Mesmo que tentem te derrubar, mesmo que tentem te destruir, não vão conseguir. Por quê? Quando você fala com a verdade e você vive na verdade, o teu advogado é o Senhor.
Mas quando você vive na mentira, que você fala mentira, que você vive perseguindo os outros, você vive para destruir os outros, você vive para falar o mal para os outros, aí, meu amigo, o inimigo ele se transforma no teu maior adversário. E sabe por que ele é teu adversário? Porque ele sabe dos teus pontos fracos, ele sabe o que você está utilizando para que você venha vencer na vida. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, não invejem muito a vida de pessoas que você não conhece, porque essa pessoa tem um carro do ano, porque essa pessoa tem uma casa bonita, porque essa pessoa aparentemente tem sucesso. Talvez você não saiba tudo aquilo que essa pessoa fez para viver esse sucesso, você não saiba tudo aquilo que essa pessoa está enfrentando até hoje, aquilo que a pessoa deu para estar com essa vida aparentemente próspera. Porque na verdade prosperidade é você ter a consciência que você tem saúde mental, que você tem saúde física, que você tem uma conexão com o todo, com o mundo espiritual, e você consegue viver em paz. Mas muitas pessoas trocam tudo isso simplesmente por alguns momentos de satisfação, por alguns momentos de prazer, por uma carreira de sucesso, e aparentemente é até interessante essa troca, mas as pessoas não sabem o seguinte: tudo aquilo que vem fácil, fácil vai embora. E tudo na vida tem um preço. Às vezes você hoje fez um pacto, hoje você fez uma aliança com as trevas e você não sabe o seguinte: lá no final vão cobrar de você aquilo mais precioso que você tem, que é a sua vida. Então, eu acredito o seguinte, caramba, se eu tenho que fazer uma aliança, se eu tenho que fazer um pacto com alguém, é com o grande Criador do Universo, porque eu sei que é o seguinte: ele veio e nos entregou uma mensagem maravilhosa, ele veio para trazer vida e vida com abundância, mas ele não nos prometeu facilidade. A diferença é essa: as pessoas pegam a palavra e talvez elas colocam a palavra de uma maneira totalmente deturpada, porque o grande Criador do Universo, ele falou o seguinte: olha, vinde a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas ele não disse que nós não teríamos problemas, que nós não teríamos desafios, e a situação é: as pessoas não querem enfrentar desafios, as pessoas não querem viver os ciclos da vida, crescimento, nascimento, crescimento, maturidade e declínio. Todos nós passamos por esse ciclo, todos nós vivemos momentos de crises existenciais, todos nós vivemos um momento onde parece que tudo aquilo que a gente já conquistou até hoje não faz sentido, todos nós paramos em um momento e falamos: meu Deus, a minha vida não está me dando o resultado pelas coisas que eu faço, parece que você não está sendo reconhecido pelo talento que você tem, parece que você não recebe por aquilo que você deveria receber, mas tudo isso faz parte de um processo, e quando você suporta esse processo, que o processo envolve a dor, para crescer você tem que mudar, e toda mudança requer a dor, porque caramba, desde quando você nasceu você faz determinadas coisas de uma forma, e de uma hora para outra você se vê forçado a mudar, a interagir com outras pessoas, a mudar de ambiente, a ser alguém novo. Então eu aprendi o seguinte: o processo do crescimento envolve a dor. Se você não quer crescer, aí caramba, com certeza você não vai sentir dor. Mas quando você resolve crescer, você resolve realmente se esforçar para ser uma pessoa diferente, a dor vai fazer parte do teu crescimento. Pega esse código e abraça para a vida. Eu agradeço aqui ao grande Criador do Universo, aos meus mentores, pela possibilidade de poder externar meu pensamento e gravar esse vídeo para vocês. Sucesso sempre,